Olá, meu nome é Vinícius Messias, eu sou ator, diretor e improvisador. Durante mais de 15 anos eu fui um dos diretores da Companhia Teatro do Nada e atualmente tenho feito minhas pesquisas no Brasil, até há 40 dias atrás, em torno da improvisação. Já pesquiso improvisação há 15 anos. E essas pesquisas me levaram a propor um projeto para a Universidade de Montreal, que eu apelidei de Improcine. A partir de setembro, se tudo correr bem, né, ou virtualmente ou presencialmente, eu estarei fazendo meu mestrado na Universidade de Montreal com esse projeto, que é voltado para o cinema, né, para a cadeira cinema, porém com o viés da improvisação, de criar o roteiro no set. É basicamente isso, né? Treinar atores e a própria equipe técnica do cinema para que a gente possa criar o roteiro a partir de improvisação. Bom, muito bem. Esse projeto que eu estou propondo ao Rumos, ele tem o nome de Histórias em Tempos de Pandemia. E depois eu vi que a sigla poderia ser como marca, né? Uma marca, uma logo do projeto, poderia ser HT, Tzinho minúsculo, TP, como é o HTTP enfim, da internet, né? Achei pertinente colocar isso. Basicamente, a ideia central dele é criar uma narrativa de 30 minutos, uma história, né, com 6 improvisadores. Né? Na verdade, a ficha técnica tem até muito mais do que 6, mas é porque a ideia é de se revezar pessoas no Brasil, de se criar uma narrativa em português. Apesar de eu estar trabalhando com pessoas também do México e da Espanha, as pessoas selecionadas que eu pensei são pessoas que também falam português. São um mexicano, um argentino que por acaso está na Espanha, está morando na Espanha, mas eles falam português, até porque eu os conheci lá no Brasil. Eu estou em Montreal hoje, eu cheguei já há 40 dias, para me adaptar à cidade, conhecer os improvisadores daqui, e a partir de setembro eu entro fazer o meu mestrado, como eu havia falado agora. Então, esses improvisadores estariam numa plataforma digital, tipo Zoom, todos ao vivo, e o público também assistiria essa criação dessa narrativa. Uma história narrada como se fazia muito antigamente, como se fazia. Hoje acho que esse hábito se perdeu, né, dos pais contarem histórias para os filhos antes de dormir, mas é uma origem muito antiga, até mais antiga do que o próprio teatro, né, chegava o bardo, o contador de história numa cidade, num vilarejo, e todos se reuniam para ouvir as histórias que tinham para contar. É uma ideia parecida, só que a gente vai criar a história na hora a partir de sugestões desse público virtual que pode ser ilimitado, dependendo da capacidade da plataforma em suportar milhares de pessoas, ou enfim, centenas de pessoas. Essa ideia me surgiu muito por conta disso tudo que está acontecendo, do isolamento social, né? O afastamento social. É uma forma, eu acredito, de a gente levar um pouco de arte às pessoas que estão em casa, um pouco dessa de se trazer um pouco de, vamos dizer, de refresco, né? Já que as pessoas não podem mais ir ao teatro e à ópera, enfim, não podem mais se encontrar de forma alguma, a arte como uma espécie de válvula de escape desse cotidiano novo que está sendo criado pelo isolamento, né? A narrativa será em português, e todo o projeto tem uma viabilidade muito grande. Esses improvisadores citados na ficha técnica são artistas com mais de 10 anos, todos, com certeza, em pesquisas voltados para a improvisação. Então isso artisticamente seria a gente fazer 1 ou 2 encontros prévios antes da gente efetivamente botar
no ar, vamos dizer assim, né, caso o Rumos goste da ideia. E do ponto de vista estrutural também, porque assim, a forma de se enviar dinheiro hoje é muito simples. Eu estou, por exemplo, no Canadá, né, estou em Montreal, e eu mando dinheiro para mim mesmo através da minha conta. Mando da minha conta para o Western Union no Brasil, o Western Union manda para onde eu estiver. Isso eu poderia fazer também com os outros improvisadores. Estou falando só do ponto de vista de viabilidade, como pagá-los, né? Acredito que seria uma forma, ou podem surgir outras até pelo próprio Itaú, mas essa é uma forma que o dinheiro poderia entrar todo na minha conta e eu depois mandar recibos de transferência para comprovar, né, que as pessoas estão sendo pagas e etc. Mas enfim, isso são detalhes. O projeto em si, ele tem essa cara de 6 pessoas na tela, né, contando uma história, criando uma história a partir de sugestões que viriam dessa plateia virtual. Eu acho muito pertinente, porque as histórias podem, como as sugestões vêm do público, elas podem tratar de temas que vão estar ligados ao que está se vivendo hoje no mundo, que é muito parecido em quase todos os lugares, né? Para quem pratica o isolamento, para quem está seguindo essas regras. Eu estou criando esse vídeo porque não há uma forma de eu mostrar o meu trabalho, como é um ponto obrigatório de um vídeo do trabalho. E eu não tenho como fazer isso porque a improvisação ela é calcada num espetáculo efêmero, que é feito para aquelas pessoas naquela noite, naquele dia, enfim, e depois nunca mais é repetido. E a gente vai tentar transformar essa ideia dentro de uma plataforma virtual, né? Um Zoom ou talvez até uma plataforma gerada pelo próprio Rumos, se for de interesse, esse acesso de pessoas a uma plataforma de vocês, né? Então, eu sou formado em artes cênicas já, sei lá, 30 anos, 20, não, 25 anos já, e sou dramaturgo também, tenho algumas peças escritas, algumas até que eu pretendo traduzir aqui para o francês para montar aqui no... E agora estou nesse viés de improcine, que é como eu chamei o meu trabalho de improvisação no cinema, que é a base da minha pesquisa no mestrado aqui na Universidade de Montreal. Eu dirigi durante 15 anos, um pouco mais, a Companhia Teatro Nada, do Rio de Janeiro. Tenho muita experiência em espetáculos e em formatos de improvisação. Eu dei aula em várias instituições também no Rio de Janeiro. As mais importantes, acho que posso citar aqui, foi a CAL. Eu estava até agora, em novembro do ano passado, eu era professor de lá. A SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. A CAL é a Casa de Arte Laranjeiras, que é famosa no Rio de Janeiro, não sei em outros estados se ela é conhecida. A SPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que eu também durante 5 anos fui professor da matéria improvisação, que era uma matéria eletiva para qualquer, não importa a cadeira que o aluno tivesse, ele podia, era uma matéria muito popular, porque trabalhava muita criatividade. E na ONG Solar Meninos de Luz, uma ONG que é premiadíssima no Rio de Janeiro também, onde eu fui voluntário durante 7 anos, professor voluntário, e durante desses 7 anos, pelo menos 5, eu trabalhei com improvisação, que era uma matéria muito importante digamos assim, para a transformação do indivíduo mais rápido do que o teatro convencional, na minha opinião. Bom, já estamos em 9 minutos, eu vou encerrar aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de estar mandando esse projeto, agradeço a iniciativa do Banco Itaú e do Rumos nesse sentido, e acredito muito que esse projeto possa tocar vocês a ponto da gente vir a conversar e estruturar ele para que realmente aconteça. Mais uma vez, obrigado a vocês que tiveram essa paciência de ouvir, e eu desejo a todos um bom afastamento social, apesar de que acho que o mundo já
começou a entender que o encontro agora entre pessoas é através da internet, HTTP.